Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Edson, tudo bem com vocês? É um imenso prazer estarmos aqui com vocês mais esse ano, né? Já aí de antemão agradecendo principalmente a professora Maria Cristina, coordenadora do curso, né, que sempre de maneira generosa nos permite ter essa experiência agradável, né, de estar contribuindo com o conhecimento, né, e a formação de profissionais como vocês, né, que já estão no quarto ano. Também um agradecimento especial aí aos demais colegas, professores, moderadores, né, que fazem a coisa acontecer. Ok? Um grande abraço. Bom, estamos aqui para falarmos um pouco sobre essa disciplina que é gestão de programas e projetos sociais. Né? Eu queria já iniciar aqui, né, mostrando uma frase de 1917 do livro Diagnóstico Social da nossa querida pioneira clássica histórica Mary Richmond. Ela dizia: eu não teria nunca sentido satisfação no exercício de uma profissão que não tivesse exigido um esforço intelectual considerável em que não tivesse assegurado um contato íntimo com o meu próximo. Veja que profundo esse sentimento, esse sentido profissional, né? Ou seja, era uma profissional que trabalhou, deu a sua vida por esta profissão chamada serviço social. E por que dessa frase? Bom, é aí que nós vamos entrar. O nosso objetivo é fazer uma apresentação geral da disciplina, ressaltar a importância da gestão de projetos sociais na atualidade, destacar os desafios e possibilidades principalmente desse conhecimento que você vai estar adquirindo nessa disciplina. E por que daquela frase? Aqui entra um aspecto extremamente importante. Estamos aí, né, aquela frase foi escrita há mais de 100 anos, e hoje, no Brasil, nós vivemos um momento complicado, né? Principalmente aí, nesse momento nós estamos gravando essa aula e no momento de uma epidemia, né, do Covid-19, e que está, assim, mudando drasticamente a nossa vida. Isso é um fato, né? E quando a Mary Richmond fala sobre a questão, ela usou até ali a questão do próximo, né? Pode dar uma conotação religiosa, né? Mas próximo no sentido da pessoa que está ali com a gente no dia a dia, no cotidiano. E essa é uma grande questão, né? Vivemos um momento onde a complexidade dos desafios atuais do serviço social requer ir além da análise crítica da realidade, que esse é o grande tom que tem hoje por conta da hegemonia política e ideológica que nós temos na profissão, né? No mundo, há todo um processo de repensar nisso. E essa é uma questão interessante. Por que reportar a 1917? Porque naquele momento, o surgimento do serviço social é focado no ser humano. E essa é uma coisa interessante, né? Nós notamos que muitas vezes nós nos afastamos desse ser humano, né? É assim até meio estranho, paradoxal isso, né? Como assim, professor? Né? Mas o cotidiano, e aí a experiência nossa de mais de 30 anos, né? Eu vim de uma geração que eu peguei exatamente a virada ali do serviço social mais clássico, mais tradicional, para o serviço social dito crítico, né? E aí a gente vai percebendo que de lá para cá, como diz o ditado popular muito conhecido nos anos 80, jogou a água suja com o bebê fora, né? E aí nós vamos perceber aqui um grande desafio do serviço social, que é preciso saber propor ações bem fundamentadas, desenhadas, projetadas, significativas e de impacto. Note, impacto. Há, sem dúvida nenhuma, um desafio aqui que é credibilidade, materialidade, visibilidade, né? Falar muito, seja crítico, não crítico, hoje não está dando mais. É preciso mostrar serviço. É preciso saber fazer as coisas. E aqui entra um aspecto muito importante. Se você não mostrar isso, não mostrar essa capacidade, o que vai acontecer? Vamos ser substituídos por outras disciplinas e por outros profissionais.
com muito mais eficiência e eficácia. E aí não adianta dizer, temos que enfrentar o sistema. A questão é que você está indo para um mercado, existe uma demanda, e aí entra uma questão muito importante, que é saber desenvolver um processo dialógico, plural, democrático e inovador. É isso que o mundo está pedindo hoje. É isso que o mundo está requerendo. Então, por que de uma disciplina como essa? Né? E aqui eu quero parabenizar o Unicesumar por colocar essa disciplina na sua grade. Né? Nem todos os cursos têm essa preocupação. E esse, sem dúvida nenhuma, essa disciplina de gestão de programas, projetos e serviços sociais, juntamente com a pesquisa, ao meu ver, são as duas habilidades, competências e disciplinas dentro do serviço social que, de fato, podem dar visibilidade, concretude à prática profissional interventiva do serviço social. E aí é isso mesmo, né? Tem que se preocupar mesmo com a intervenção, tem que mostrar mesmo com dar serviços, né? As demandas vêm. E aí é preciso o quê? Saber propor, requer competências e habilidades para elaborar e gerenciar programas, projetos e serviços sociais. Saber propor. E aí você quer pegar as pessoas assim pela orelha, deixa falar, criticar, tá aí, qual que é a sua proposta? E aí o bicho pega, né? Por quê? Não basta só criticar, tem que propor ações. Bom, a ideia dessa primeira aula é nós apresentarmos a disciplina. E a primeira questão aqui, em parte eu já até falei, né? O que justifica uma disciplina de gestão de programas e projetos sociais? Né? Como já sinalizado ali na introdução, esse aspecto da crise de materialidade é o principal deles. Com muita tristeza, né? E eu estou com mais de 30 anos já de carreira, né? Comecei em 86, me formei em 89, né? Atuei no campo da saúde mental, empresa, consultoria, e venho trabalhando e desenvolvendo projetos, principalmente de extensão e consultoria no campo da inovação social, empreendedorismo social. E aí a gente vai percebendo que há uma dificuldade de materializar as ideias. E isso não é um problema só do serviço social brasileiro, né? A nível de América Latina, mundo, isso também tem sido uma discussão, né? E não é de hoje, né? Mas aí existe uma questão importante, né? Hoje, principalmente no Brasil, há muita teoria e muita ideologia, e quando não, infelizmente, uma ideologia político-partidária, né? Diga-se de passagem, nós somos uma das poucas categorias que temos, por exemplo, no Código de Ética, a determinação de adotar e defender uma classe única e que, salvo o melhor entendimento, é uma questão até inconstitucional, né? Porque como é que uma categoria pode, do ponto de vista político e ideológico, assumir uma única categoria, né? Me parece que isso fica mais bem para movimento social, sindicato. Bom, fecha aspas, isso aí é uma outra história. E aí, o que a gente vai percebendo é que é muita teoria, muita ideologia e pouca instrumentalidade e prática, então, quase nada. E nós vamos perceber que hoje, né, os cursos de EAD são extremamente criticados, mas eu tenho percebido que são os que mais, nesse quesito da instrumentalidade, da prática, têm conseguido dar respostas interessantes, né? Muitos estudam em várias universidades que são aí, né, tidas como top da balada, né? Mas se você jogar ali no vamos que vamos ali no dia a dia, a pessoa vai inventar um monte de desculpinha, né? E eu tenho ouvido as 3 frases mais comuns: não é da minha competência, não é comigo, né? E não tenho nada a ver com isso. E aí, meus queridos, se você vai com esse tipo de arrogância, de petulância, e aí o pior, presenciei alguns casos em que a pessoa falou, tá bom, se isso não é da sua competência, qual é a sua competência? Aí fica feio o negócio, porque a pessoa acaba não dizendo com mais objetividade que seja isso. Então, gente, tem que cuidar disso. Então,
essa questão essa disciplina em específico, ela é muito 10 por isso. Vai dar essa credibilidade, essa instrumentalidade, visibilidade e seriedade na tua prática profissional, né? E eu sempre pergunto para os alunos que se formaram, que, né, recém-formados, que estão procurando emprego, quando conseguem fazer uma entrevista ou vão participar de algum processo de seleção, eu sempre pergunto, o que pedem para vocês? Professor, a primeira coisa é se a gente sabe elaborar projeto, né? Se vai trabalhar em consultoria, se não souber nem por onde começar, você vai ter problemas. Mesmo em organizações, principalmente organizações do terceiro setor, nem se fala, elas vivem captando recursos através de projetos. E no serviço público não é diferente. Por exemplo, prefeituras, principalmente pequenas prefeituras, elas muitas vezes têm já o recurso, mas não conseguem acessar porque não tem quem elabore os projetos. E não pode ser qualquer projeto, tem que ser muito bem elaborado, em sintonia, em sincronia com as diretrizes das políticas, né? Seja de saúde, da assistência. E aí nós vamos verificar também que nós vamos ter velhas demandas, novos desafios, e que hoje em dia está precisando que o assistente social mude o seu modo de pensar e principalmente de agir. Vou dar um exemplo. A questão hoje que nós temos é nós estamos vivendo epidemia da Covid, mas nós já estávamos com uma outra epidemia, que é a epidemia da ideação suicida. Em cada 40 segundos, uma pessoa no mundo tira a sua vida. Isso faz com que cada vez mais essa questão da ideação suicida, do sofrimento emocional, tome conta do dia a dia de todas as áreas. Então, já não é mais uma questão só de psiquiatra, não é só de psicólogo, psicanalista, né? E aí uma questão importante, né? Esses profissionais já vão trabalhar com a pessoa doente. A grande questão é ações que vão prevenir para não chegar a ser tratado ou nem ficar com medicamentos. Quem é que pode propor isso? E pasmem vocês, a Mary Richmond, lá em 1917, o serviço social começou exatamente fazendo esse papel. Daí que é interessante nós redescobrirmos as nossas raízes, né? E não só Mary Richmond, mas várias outras profissionais da década de 40, 50, 60, nós temos verdadeiros compêndios, arsenais teóricos, metodológicos riquíssimos e que hoje, infelizmente, várias outras disciplinas como coaching, aconselhamento existencial, analista existencial, estão trabalhando com a mesma metodologia que nós trabalhávamos há mais de 80 anos atrás. E aí nós vamos perceber que os desafios são outros, né? Não dá mais para ficar só numa linha discursiva, narrativa, é preciso mostrar serviço. E aí a gente precisa, sim, abrir novos espaços ocupacionais, porque o que nós estamos vendo hoje é uma redução desses espaços, né? E aí nós vamos verificar que é proibido o assistente social fazer isso, não pode atuar em tal espaço, mas e outros espaços estão abrindo, estão sendo ofertados? Como que está isso daí? Então, a gente vai percebendo que cada vez mais vai ficando difícil. E com esse discurso, não é comigo, não é da minha competência, não tô nem aí, como que nós vamos ficar? E aí, tudo isso redunda o quê? Né? A importância dessa pesquisa, que é dessa disciplina, que é estimular o desenvolvimento de competências e habilidades e atitudes mais favoráveis ao enfrentamento dessas questões. Bom, o primeiro aspecto aqui da aula de hoje, que é, além de dar né, esse tranco aí, vamos dizer assim, né, de pegar essa disciplina com gás, o material ele foi também elaborado com muito carinho para vocês e sem nenhuma falsa modéstia, ele não é só um mero livro, uma mera apostila, né? Como às vezes alguns até criticam, mas ele foi feito de uma maneira assim, em que ao mesmo tempo contém elementos teóricos, metodológicos bons e acaba sendo também um pequeno manual, né? E manual no sentido não receitinha pronta, entende? Mas com elementos substanciais onde você tenha parâmetros para começar a desenvolver e concluir o seu trabalho.
A primeira unidade, inclusive, nós vamos trabalhar nisso, vamos fazer o que eu chamo de análise integrada, né, sobre o espaço, o contexto, as organizações e as pessoas que envolvem esse fazer da gestão do programas, projetos e serviços sociais. Então, por exemplo, quais são os elementos que nessa configuração, essa análise configurativa, que envolve contexto, organizações e pessoas, o que isso vai interferir nesse processo de gestão, né? Na segunda unidade, a gente vai discutir um pouco sobre a questão da conceituação e a caracterização do processo de gestão social. Essa é uma outra questão extremamente importante, pouco trabalhada, né? Inclusive o processo, né, político ideológico, às vezes partidário, quase às vezes até meio religioso, né? Leva a entender que outras ferramentas advindas de disciplinas burguesas, capitalistas, não servem, né? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos em 2004, eu participei de um evento sobre, já era o princípio da inauguração, da implantação do SUAS em Brasília. E aí uma colega, inclusive, fez o mestrado comigo, né? Ela apresentou um trabalho sobre recursos humanos no SUAS. Logicamente, fui lá prestigiar, porque é uma matéria que me é muito grata, né? Eu atuei, inclusive, como diretor de recursos humanos, eu já publiquei, né, consultor nessa área. E o mais interessante é que ela terminou a palestra dela, na perspectiva dita crítica, e disse: temos aqui um desafio, porque não existem ferramentas para a gestão de recursos humanos no SUAS. E eu falei, meu Deus, né? Estão querendo reinventar a roda, né? Então, por isso, nós vamos aqui nessa segunda unidade só relembrar, né, os elementos básicos fundamentais da gestão de forma geral e da gestão social de forma específica. Só para a gente se situar nisso e já lançando aí, né, o desafio de aprofundar esse tema. A terceira unidade, nós vamos trabalhar a inovação social, principalmente a questão da influência que, principalmente o empreendedorismo social, vem influenciando no modo de estruturar os projetos sociais. Então, já vou adiantar uma dica. Por exemplo, era muito comum, simplesmente, principalmente ONGs assim, mais tradicionais, pedirem dinheiro. E esse dinheiro era cedido, mas sem assim, nenhum retorno, nenhum relatório. É o que a gente chamava de doação para um saco sem fundo. Isso não cabe mais hoje. Por quê? Porque é preciso haver o que? Uma gestão disso, né? E uma ação que não venha a simplesmente ser paternalista, né? E que venha toda hora, mas sanar de maneira inteligente, com uma gestão inteligente, a captação de recursos. E aí a gente vai percebendo que a temática do momento é inovação social. E aí é preciso estar sabendo o que é isso, né? E mais uma vez, parabéns aqui para a Unicesumar em permitir isso, né, que essa temática seja discutida, né? E são poucos os cursos de serviço social que dão atenção a isso, né? O meu doutorado e o meu pós-doutorado foram nesse campo, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer o pós-doutorado em Portugal por um ano, em 2014, e lá, e como toda a Europa, empreendedorismo social e serviço social e inovação social estão ali juntos, né? São inseparáveis. E aqui a gente, infelizmente, por conta dessa matriz política ideológica partidária, a gente já perdeu muito disso, né? Tanto é que é só você notar e perceber assim, qual a última publicação internacional que nós temos, né? Praticamente nós aqui no Brasil não sabemos o que está acontecendo no serviço social mundial, né? Enfim, fecha aspas, aqui nós vamos dar pelo menos uma pinçada nisso aí para você estar em sintonia com isso. Numa quarta unidade, nós vamos trabalhar a gestão e estrutura de planos, programas e projetos e serviços sociais. Então, aqui, como de fato, né, esses elementos todos da unidade 1, 2 e 3 podem corroborar para a melhor elaboração disso. Aí nós vamos apresentar modelos que eu chamo de convencionais, modelos simples e modelos mais sofisticados, aí na perspectiva da inovação e do empreendedorismo social, que é hoje o que está sendo exigido pelos profissionais de ponta nesse campo, né? E aí
E aí, dependendo do lugar onde você vai, não tem muito blá blá blá, não. Você tem que mostrar serviço. E você tem que saber onde começar, como desenvolver, como concluir esse trabalho de uma maneira qualitativa e principalmente resultados. Esses projetos, principalmente do empreendedorismo social, ele faz isso. Eu tive a oportunidade, principalmente no pós-doutorado, de fazer um comparativo da gestão de empreendimentos de economia social e solidária, né, portanto, num viés mais socialista e comunista, e com empreendimentos na perspectiva do empreendedorismo social. É perspectivo, é exatamente essa questão. É muita conversa, muita doutrinação e pouca ação efetiva. E aí o que nós vamos percebendo, o Brasil investiu muito nessa política e hoje não tem mais nada, né? Mas os empreendimentos de empreendedorismo social não só existem, como já multiplicaram as suas ideias e elas já floriram, né? Ou seja, floresceram muito mais em vários outros campos, né? Mostrando exatamente essa questão que eu estou colocando para vocês. E na última unidade, nós vamos verificar o seguinte: como que esse fazer, como esse estruturar, essa gestão de projetos, ela se internaliza ou ela se coaduna aí com os desafios da intersetorialidade, né? Ou seja, não tem como hoje trabalhar sozinho, né? Você não vai trabalhar só com assistentes sociais, né? Você vai trabalhar com médicos, engenheiros, vai trabalhar com o pessoal da rua, o operário, vai trabalhar com morador de rua, você vai trabalhar com várias pessoas. Então, é preciso ter exatamente essa capacidade, né, de poder saber primeiramente, o que você faz, como você faz e qual é a sua contribuição. Numa equipe onde tem médicos, engenheiros, né, psicólogos, sociólogos, enfim, qual é a sua contribuição? O que você vai trazer para esse processo que é comum a esse trabalho? Então, né, aí nós vamos ter também 4 aulas. Nessas aulas, nós vamos estar trazendo, além dessa aula, mais 3, né? E cada aula nós vamos estar trazendo algo assim bem especial, bem atual, bem, né, bem dentro dessa perspectiva da inovação, onde você vai estar percebendo aonde que todo esse conteúdo aqui do material ele pode ser de fato aplicado, tá bom? Bom, e nessa aula ainda, além dessa apresentação, além dessa, né, assim, esse chacoalhão aí que eu procurei dar para vocês, né, principalmente vocês de quarto ano que está aí já indo para o mercado de trabalho, né, então eu quero que vocês estejam atentos, espertos, espertas aí em relação a isso. Nesse finzinho da aula, eu quero falar um pouquinho sobre as duas atividades que nós temos. Uma é o mapa, né, e a atividade 1. Elas estão exatamente dentro dessa linha aí, provocando um pensar objetivo. Tá? O primeiro deles é o mapa. Né? O mapa é a tarefa aí, né, o desafio é elaborar um projeto. Né? Lá no material impresso, você vai verificar que existe, né, já uma proposta, né, de 2 modelos. Então, vamos começar com o modelo mais básico, mais simples, e tenta seguir aquele roteiro e preencher um projeto, e elaborar um projeto. Qual que é a ideia? Né? Elaborar um projeto de atendimento emergencial decorrente à epidemia do Covid-19, em específico quanto ao atendimento de famílias com pessoas internadas. Por que isso? Né? Nós vamos aí pensar principalmente em hospitais de campanha, hospitais que estão atendendo emergência, ou mesmo unidades de saúde que estão com pessoas em quarentena, etc. E tal. Independente de espaço, local, situação, a ideia aqui é você trabalhar, pensar como elaborar um serviço de atendimento específico para as famílias que estão com esse atendimento, né? Por exemplo, surgiu aí uma questão curiosa, né? Que o assistente social deve ou não deve, por exemplo, comunicar à família do falecimento de um paciente, né? Então, muita gente dizendo que não, né? Eu, particularmente, fiz muito disso, né? Essa foi uma atividade muito, que eu fiz várias vezes na minha prática profissional,
Só que não é uma mera comunicação, chega lá, ó, morreu. Não é isso, né? Você tem todo um trabalho antes, né? Um trabalho específico durante o comunicado e depois. E aí nós estamos pensando em um serviço de atendimento onde você vai trabalhar com informação, com orientação e principalmente com um aspecto socioemocional. E a pessoa, quando está, e a famílias, familiares, num momento como esse, com esse impacto, isso é muito forte. É preciso que tenha um profissional muito sensível nesse sentido, né? Aí conecta aquela frase da Mary Richmond que eu falei, né? Isso nos desafia a ter uma conexão, sim, com profissionais, né? Eu estive, em dezembro de 2019, num evento no Rio Grande do Sul, e teve uma colega assistente social falando sobre um trabalho de atendimento a portadores de HIV e tal, né? E ela com um discurso hegemônico, dizendo que o serviço social trabalha só com questões objetivas e questões subjetivas não é com o serviço social, né? Aí ela falou uma coisa que eu assim, falei, oh, meu Deus, que vergonha, né? Aquela hora eu tive vergonha de ser assistente social. Ela fez a seguinte afirmação: inclusive quando alguém começa a chorar na minha frente, eu já encaminho para o psicólogo. Eu falei, gente, né? Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, né, no curso de serviço social, em duas disciplinas, serviço social de casa e serviço social de grupo, mas principalmente serviço social de caso. Como você lida com o momento de comoção, como dar apoio, como dar sustentação para a pessoa naquele momento. Se você, como profissional que se diz trabalhar com gente, não souber fazer isso, aí vai ficar encaminhando para psicólogo, né? Para psicólogo você tem que caminhar quando você consegue profissionalmente detectar que a pessoa está com um problema o qual não é da sua alçada. Mas para isso você tem que ter conhecimento, né? Diga-se passagem, do conhecimento do comportamento humano, das doenças, das patologias, né? Você tem que ter esse conhecimento não para tratar, mas para identificar e fazer um bom encaminhamento. Então, nesse sentido, é preciso sim que o profissional se prepare, esteja munido de informações e de orientações para essa família nesse momento, que muitas vezes as pessoas perdem, é difícil às vezes ter alguém com lucidez naquele momento. Então, esse é o profissional, né? Eu, por exemplo, muitas vezes eu cheguei a fazer isso, né? Orientar, encaminhar, e aí tem todo um trabalho que tem que ser feito, né? Principalmente com humanização, tá bom? E o outro, né, tem essa frase aqui, que é um conceito de inovação social, né? Depois vocês vão ler ela direitinho, né? Foi extraída de um autor que trabalha com responsabilidade social empresarial, né, e trabalha com inovação social de maneira a fazer essa conexão entre o social, o privado, o público, e é muito interessante. E aí tem o endereço desse artigo, procurem ler ele todo, e a tarefa qual que é, né? Aí tem ali principalmente o conceito de inovação social que ele dá, bem interessante, eu também concordo com ele, né? Que inovação social seria novas, inclusivas e colaborativas abordagens para resolver problemas complexos. Desafios similares são facilmente identificados ao redor do mundo, de compreensão, de financiamento, de articulação sistema, de ferramentas e de avaliação, dentre outros, são também recorrentes em outros países e sinalizam que há muito por fazer, não só por aqui. O que isso significa? Que inovação social, né, não tem a ver só com as pessoas de fora. E aí, muita gente está falando, não precisa inovar nada, que está tudo bem. Né? Precisa sim. A hora que você for mandado embora por não apresentar nada concreto, aí você vai ver que vai precisar. Então, antes que aconteça isso, e vocês que vão adentrar no mercado, já fiquem atentos com isso, né? Inovar é preciso. E aí, o que você precisa fazer? E aí, a ideia dessa atividade é fazer uma dissertação, né? Considerando os desafios de inovar e reinventar-se, escreva sobre os possíveis desafios do assistente social para inovar no campo social. Então, aí, quem já fez estágio, quem já está próximo ainda mais da realidade, já recebeu aqueles primeiros banhos e choques da realidade, já podem estar escrevendo sobre isso. Tá ok? Por fim, essa aula nós podemos concluir de maneira bem tranquila aí que saber fazer a gestão de programas e projetos e serviços sociais pode ajudar a combater os grandes desafios do serviço social na atualidade. Como eu disse,
falta de visibilidade, credibilidade e pode abrir novos espaços de ocupação profissional. É preciso, para isso, dialogar efetivamente, de maneira plural, democrática e alargar aí o que a gente chama de uma ecologia de saberes, né? Portanto, inovar e criar ações concretas de impactos são imprescindíveis para uma atuação profissional, científica e de significado para a sociedade atual, né? Com todos esses desafios que nós temos. Portanto, aprender para inovar. Esse aí tem que ser o nosso lema, tá bom? Até a próxima aula e, se Deus quiser, vamos fomentar isso aí de maneira bem legal. Um grande abraço e até mais.